Olá, meu amigo concurseiro, minha cara amiga concurseira. Estamos de volta aqui para mais um bloco do intensivão de exercícios voltado para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, tá certo? Comigo aqui, professor Ronaldo Rolim, e com todo mundo do Agora Eu Passo, junto para buscar seu sonho da aprovação em um cargo público, tá certo? Aquela questão da estabilidade financeira, pense sempre nisso. Todo mês, venha crise ou não venha, você tem lá o seu dinheiro depositado, pense na sua tranquilidade pro resto da vida. É daí pra cima, meu amigo, tá certo? E aqui comigo, com Agora Eu Passo, você vai alcançar. E olha aqui hoje o que foi que nós separamos para o nosso terceiro bloco desse intensivão de exercícios, tá certo? Põe aí na tela. Então temos aqui o direito eleitoral, né, o nosso intensivo de exercícios. Hoje nós vamos ver a Lei 9.096. Que lei é essa? A lei dos partidos políticos, né? Dá um foco na questão da filiação partidária, as alterações ocasionadas pela Lei 13.165 de 2015, algo bem recente que vem sendo cobrado de forma contundente nessas provas, além também da questão das prestações de contas partidárias e de campanha, além de outros assuntos relacionados à lei dos partidos políticos, ok? Então volta aqui comigo, que eu vou lhe dar uma dica para você que está assistindo essa aula, primeira dica desse bloco, tá certo? Então hoje o assunto, ó, partidos políticos, vamos estudar, vamos ver o que é que eles estão cobrando, tá certo? Partidos políticos, qual é a lei? Lei 9.096 de 1995, ok? E aqui é o seguinte, qual é a dica então, professor? A dica é o seguinte, em relação a essa lei, o que é que nós temos que focar? O necessário é a lei toda, tá certo? Mas aqui a banca CESP, o que é que o CESP, certo, gosta de atrás? Primeiro, a parte das disposições preliminares, a questão do registro ou não, certo? A questão como se cria. Então, as disposições preliminares estão lá do artigos, né, 1º a 7º dessa lei. Além disso, pessoal, tem que focar também na questão da criação e aqui, de canetinha vermelha, na criação e no registro dos partidos políticos. Estão lá nos artigos 8º a 11, tá certo? E importantíssimo também, um assunto que cai e cai muito, despenca, tá certo? Questão da filiação partidária. Filiação partidária. É algo muito, muito cobrado. Por quê? Porque vai ali dos artigos ainda de canetinha vermelha, porque é super importante, artigos 16 a 22A. Nesse ponto, teve muita mudança ocasionada pela Lei 13.165, uma delas o artigo 22A, que foi incluso, tá certo? Então, atenção, leiam com cuidado aqui questão de filiação partidária. Professor, a gente para por aí? Não, a gente não para por aí. Por quê? Porque a gente vai também trabalhar, já que a gente está falando dos partidos políticos, é importantíssimo nós virmos aqui para a questão da prestação de contas. Quais são os artigos dessa prestação de contas, que também teve uma mudança pela lei? Vai estar lá, artigos 30 a 37A. Importantíssimo isso. Mais uma vez, onde teve mudança, ele vai atrás e vai cobrar para saber se você está ou não atualizado, tá certo? E outra coisa também, a questão do acesso gratuito ao rádio e à TV e à televisão, tá certo? Porque isso também teve alteração. Onde é que vai estar isso aqui? Artigos 45 a 49, tá certo? Então é o seguinte,
praticamente a lei toda. Eu sei que você está pensando, professor, é melhor ler? É. Mas atenção aqui ao que está de azul e principalmente ao que está de vermelho, tá certo? Por quê? Porque vai cair, pessoal. Vai cair. Então é o seguinte, fora estudar o Código Eleitoral, a Constituição, tá certo? Temos que estudar também Lei dos Partidos Políticos. Temos que estudar também, não se esqueçam, a Lei das Eleições, a Lei 9.504, tá certo? De 97. Então, ó, tudo isso forma um conjunto essencial para você buscar a sua aprovação. E outra coisa, a gente já veio conversando isso nos outros blocos, e aqui eu repito, faço questão de repetir, aquela ideia de que o CESP só cobra jurisprudência nem sempre. O CESP ele também quer saber a letra da lei, se você tem um conhecimento, se você tem um domínio da legislação eleitoral. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente nesse bloco, começando agora pelas nossas questões, tá certo? Então vamos lá, antes de colocar na tela, seguinte, lembrando, dica fundamental, toda vida que nós formos comentar a respeito de um artigo de lei, marque, resolva a questão. Se você tiver acertado a questão, marque de azul. Se você tiver errado a questão, marque de vermelho, bote um código. Por exemplo, eu errei por quê? Por falta de atenção, então bota lá FA. Eu errei por quê? Porque eu desconheci o texto da lei, bota lá TL, texto de lei. Tá certo? Por quê? Porque depois, quando você for fazer a revisão, você vai saber o que é que a banca cobra mais, o que é que os concursos estão cobrando mais. E aí você pode dar um foco, como é que eu posso dizer? Você vai poder dar um gás maior naquilo que vai ser cobrado. Tá certo? Isso aí é uma diretriz, é essencial. Tá certo? Então vamos lá. Põe aí na tela, nossa primeira questão. Detalhe o seguinte, pessoal, aqui, só questãozinha nova, só questãozinha saída do forno, gosto muito de dizer isso, como é o caso aqui, ó, Polícia Civil de Pernambuco, 2016, da nossa banca preferida aí, o CESP. Então vamos lá. De acordo com as disposições preliminares da Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096, assinale a opção correta. Letra A. Para que determinado partido político de caráter nacional obtenha registro de seu estatuto junto ao TSE, serão necessários, entre outros requisitos, o apoio de eleitores não filiados a partidos políticos. Tá certo? E aqui é o seguinte, nós vamos ter lá no artigo 7º, parágrafo 1º, os requisitos para a criação de um partido político, tá certo? Vamos deixar essa letra A em stand-by. Apenas saiba que está lá no artigo 7º. Por quê? Vamos para a letra B. O partido político adquire personalidade jurídica, não era para ter essa vírgula aqui, após o registro de seu estatuto junto ao TSE. Pessoal, o mesmo artigo 7º que fala da criação de partidos políticos. Só que aqui o caput ele vai falar o seguinte, certo? Que o partido, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, aqui essa questão estará falsa, estará errada, porque a personalidade é adquirida com o registro, tá certo? No registro civil das pessoas jurídicas e não junto ao TSE. O registro não é junto ao TSE, tá certo? Aqui é em relação ao registro civil, das pessoas jurídicas, tá certo? Vamos lá. Letra C. O partido político poderá subordinar-se a entidades estrangeiras. Pessoal, é o seguinte, o partido político, volta aqui para mim. Vamos imaginar o seguinte, o partido político ele vai tratar sobre os assuntos fundamentais na vida pública do país, tá certo? Independente de ser no âmbito municipal, estadual ou federal. Você imagina mesmo que entidades estrangeiras poderão ter alguma opinião nos rumos do nosso país? Será que nós poderíamos ter essa influência estrangeira em relação às atitudes tomadas por um país? Certo? Por um partido político, melhor dizendo? Não dá.
Tem sentido isso? Não tem sentido. E voltando aqui para a tela da questão, onde é que está isso daqui? Isso daqui está lá no artigo 28 da Lei 9.096, que fala o seguinte, que o Tribunal Superior Eleitoral determina o cancelamento do registro civil do Estatuto do Partido, contra o qual fique provado está subordinado à entidade ou governo estrangeiro. Tá certo? Lá no inciso 2. Meus caros, isso daqui é até mesmo questão de lógica. Tá certo? Letra D. O pedido de registro de seu estatuto junto ao TSE assegura aos partidos políticos a exclusividade da sua denominação, da sua sigla e dos seus símbolos. Pessoal, aqui é o seguinte, é o mesmo artigo 7º. É o mesmo artigo 7º, só que agora nós estaremos diante do parágrafo 3º, certo? Aqui não garante exclusividade da sua denominação, da sua sigla ou dos seus símbolos. No momento do registro, junto ao TSE, apenas o deferimento. Deferimento, assegura o deferimento, tá certo? Tranquilo? Não é o pedido, é o deferimento do registro. Tranquilo? Então está aqui, ó, falso também, querendo lhe confundir, você não vai deixar lhe confundir. Letra E. O STF considera os partidos políticos como sendo pessoas jurídicas de direito público, devido ao fato de eles receberem recursos do fundo partidário e de terem acesso gratuito ao rádio e à televisão. Tá certo? Volta aqui para mim. Pessoa jurídica de direito público. Significa, então, que ela vai estar subordinada a algum órgão, algum poder, alguma entidade pública? Será isso mesmo? Tá certo? Pessoal, aqui já está mais do que claro, isso aqui é uma pegadinha boba que você não vai cair também. Partido político é pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Voltando aqui para a tela. Onde é que está isso daqui? Não é público, é direito privado. Tá lá no artigo 1º. Artigo 1º da lei. Por isso que é importante ler essa parte das disposições preliminares, que nós vimos aqui antes do início, porque ele já começa dizendo que o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar no interesse do regime democrático, tarará, tarará, tarará. Ah, professor, então o item E aqui também está falso e por exclusão o correto é o item A. Não, pessoal, não é apenas por exclusão, é porque ele quer saber o seu conhecimento para pedir a letra da lei, tá certo? Então é o seguinte, o que é que vai dizer aqui o artigo 7º, parágrafo 1º da lei? Que só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove no período de 2 anos, aí vem de forma bem clara o apoiamento de eleitores não filiados. De eleitores não filiados. Então isso daqui, ó, está totalmente correto. É a letra da lei pura e simples. E olha, uma questão do CESP pedindo exatamente a letra da lei, ok? Então, ó, atenção a isso daí, tem que ler, meu caro, tem que ler, minha amiga, tá certo? Então vamos conferir aqui a resposta da primeira questão. Olha aí, item A, tá certo? Show de bola, vamos lá. Segunda questão. Considerando as disposições preliminares da Lei 9.096, assinale a opção correta. Percebam que o CESP gosta muito dessa lei. Mais uma vez aqui, 2016, TRE de onde? Piauí, ok? Então vamos lá. Para desligar-se de seu partido político, o filiado deve comunicar expressamente sua intenção ao órgão partidário e ao juiz competentes, o órgão partidário competente e o juiz competente. Pessoal, aqui a questão é a seguinte, comunicação expressa. Isso daqui vai estar no artigo 21,
tá certo? Que nós comentamos aqui, que estará dentro de filiação partidária, tá certo? Olha o que é que fala o artigo 21, que para desligar-se do partido, filiado faz comunicação escrita. Além de ser expressa, certo? Toda comunicação escrita é expressa, mas tem que ser escrita essa comunicação, tá certo? Não é aceita uma comunicação tácita, uma comunicação verbal, tá certo? Verbal não é aceito. Ah, professor, mas verbal também é expressa. É expressa, tudo bem, mas tem que ser escrita, porque o artigo 21 pede isso. Então, letra A está correta. E uma coisa que nós temos que analisar é o seguinte, aqui, nesse intensivão, não é interessante apenas ver por que essa está correta, mas ver porque os outros itens também estão errados. Então, vamos lá, temos que analisar isso, porque o conhecimento vai ser construído com base no reconhecimento do erro. Então, vamos lá. Letra B. O partido político pode aceitar como filiado qualquer pessoa natural, independentemente do estado em que ela se encontre, já que todos têm iguais direitos e deveres perante a lei. Volta aqui para mim. Olha aqui o seguinte, o que é que a questão fala? Independentemente do estado em que ela se encontre, que a pessoa se encontre. Uma pessoa que perdeu ou tem os seus direitos políticos suspensos, vai poder se filiar? Vai poder? Pessoal, não pode, certo? A questão aqui é de capacidade eleitoral, seja ativa ou principalmente a passiva, as condições de elegibilidade. E a gente já viu, artigo 14, parágrafo 3º, a gente, já viu não, a gente vê isso comumente nas nossas aulas de direito eleitoral, a gente comenta muito, artigo 14, parágrafo 3º. Uma das condições de elegibilidade é estar no pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, não pode ter seus direitos políticos nem perdidos, nem suspensos. Tá certo? Então, voltando aqui para a telinha, está falsa, mas além do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, nós temos que ver também o artigo 16 da Lei 9.096, tá certo? Da Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096, que fala isso de forma expressa, pessoal. Lá fala que só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo dos seus direitos políticos, em total consonância com a nossa Constituição. Vamos lá, em seguida, letra C. Os prazos de filiação partidária não podem ser objeto do Estatuto dos Partidos Políticos. Não podem ser objeto do Estatuto. Será que o partido político não pode decidir o prazo para que alguém se filie a ele? Pessoal, atenção aqui. Filiação partidária, eu repito, tem que ser estudado, tá certo? Então tá lá no artigo 20 da Lei 9.096, que fala que é facultado ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta lei. Ou seja, o não aqui torna a questão totalmente falsa. Então pode sim ser objeto do estatuto. Existe uma liberdade partidária para regulamentar a questão da filiação, tá certo? Então, letra C também está falsa. Letra D. A personalidade jurídica de um partido político é constituída mediante cadastro do seu estatuto em cartório de registro civil de pessoas jurídicas de direito público. Pessoal, nós comentamos na questão passada, partido político, personalidade jurídica, é pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Não é entidade pública. E aqui o estatuto realmente ele deve ser registrado em cartório de registro civil de pessoas jurídicas de direito privado, meus caros, tá certo? Item D aí também falso, com a ajuda da questão anterior, tá certo? Vamos lá, item E. Registrado partido político
cabe ao Tribunal Superior Eleitoral determinar sua estrutura interna e sua organização administrativa, uma vez que as verbas do fundo partidário são oriundas da União, tá certo? Aqui sobre o fundo partidário, nós teremos o artigo 14 da lei. O que é que fala aqui, pessoal? Que o partido ele é livre para fixar em seu programa seus objetivos políticos e para estabelecer em seu estatuto a sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento. Então, quando ele fala aqui que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral determinar sua estrutura interna e sua organização administrativa, está indo contra a liberdade de organização partidária. Então, não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, cabe ao próprio partido. Cabe ao partido. Então, quero que vocês entendam isso. Tá certo? Ok? E outra coisa, até mesmo uma questão de lógica, mais uma vez a lógica, um órgão do Poder Judiciário, certo? Dizendo como deve ser a estrutura interna de algum partido político, não dá. Tá certo? Ele vai ter essa liberdade. Então, segunda questão, item A. Tá certo? Tá aí, item A. Show de bola. Vamos em frente. Terceira questão aí, mais uma vez, o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, 2016 SESC, pessoal, questão novinha. E olha que interessante essa questão. Ela vai pedir acerca de filiação partidária, tá certo? Ele vai lhe cobrar aqui as modificações trazidas pela lei 13.165 de 2015. O CESP vai estar lhe perguntando isso, não tenha dúvidas. Então vamos lá. Olha aí como é que ele coloca. Terceira questão. Cada uma das próximas opções apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com as normas de filiação partidária e à luz da lei dos partidos políticos, a lei 9.096/95. Dessa forma, ele quer que você assinale a opção que apresenta a assertiva correta. Então, vamos lá. Item A. Um vereador eleito por determinado partido político ao qual estava filiado requereu a sua desfiliação num período de 30 dias. 30 dias, que antecede o prazo de filiação exigido pela legislação, para concorrer à reeleição por outro partido político. O partido original indeferiu seu pedido de desfiliação e o ameaçou com a perda do mandato. Atenção a isso aqui. Ameaçou com a perda do mandato. Nessa situação, a atitude do partido foi indevida, já que o vereador agiu em conformidade com as hipóteses de justa causa previstos na legislação. Tá certo? Pessoal, isso daqui é algo novo. Está lá no artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos. Tá certo? Realmente, em regra, vai perder o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa. Tá certo? A regra é isso. No entanto, artigo 22A, no parágrafo único, inciso 3, então colocar aqui, ó, parágrafo único, inciso 3, ele coloca uma exceção. E ele fala que a exceção deve ser o quê? A mudança de partido efetuada durante os períodos de 30 dias que antecede a nova eleição, prazo de filiação para a nova eleição. Tá certo? Então aqui, o partido, pessoal, realmente agiu de forma indevida. Por quê? Porque esse caso se situa na exceção prevista pela própria lei, tá certo? Ou seja, questão A está verdadeira. Volta aqui para mim para eu dizer uma coisa importante. Seguinte, vocês perceberam aí? Primeira questão, resposta, letra A. Segunda questão, resposta, letra A. Terceira questão, resposta, letra A. Vai que você se depara com isso no seu concurso, certo? Você está fazendo a prova, as 3 primeiras questões da letra A, poxa, você fica com medo.
Rapaz, deve ter alguma coisa errada, alguma coisa diferente, você fica com aquele receio. Seguinte, se você tem a segurança, se você estudou, esse receio cai por terra. E outra coisa, se você numa primeira leitura, numa primeira percepção, num primeiro pensamento, marcou aquele item, deixa aquele item. Lá na frente, se você quiser voltar e ficar em dúvida se troca ou se não troca, não troque. Porque as estatísticas comprovam que você vai o quê? Você vai ter maiores chances de errar se trocar. Ah, professor, mas eu posso ter chance também de errar se eu deixar. Tudo bem. Mas se for para trocar, tenha a segurança de que você está trocando por um item correto. Tá certo? Porque se você não tem segurança, meu amigo, minha amiga, deixe essa daqui. Tá certo? Se está repetindo demais, pode ser normal, pode ser uma forma dele o quê? Lhe influenciar de forma negativa para você, para lhe induzir ao erro, tá certo? E essas três primeiras questões eu deixei de propósito o item A, tá certo? Pode até ver que são de concursos diferentes, né? Polícia Civil e TRE do Piauí. Mas eu deixei dessa forma para explicar isso para você. Pessoal, temos que ter segurança. Temos que ter segurança. Se você está aqui no Agora Eu Passo, assistindo todas as aulas, assistindo a minha aula do curso de Direito Eleitoral, certo? Se você está praticando exercício, se você está lendo a letra da lei, não tem por que você passar. Professor, mas isso é muito difícil. Isso vai levar um tempo, meu amigo. Planejamento. Tem que manter essa motivação. Pense naquele seu contra-cheque todo final de mês. Tá certo? Você lá no Tribunal Regional Eleitoral Pernambuco, só passeando pelas lindas praias do litoral de Pernambuco. Que tal? Pense numa imagem assim, ok? Se isso não lhe servir de motivação, meu caro, não sei o que é que pode lhe servir. Dinheiro e praia bonita, tá certo? Então, ó, tem que estudar. O momento de estudar é agora, tá certo? Não desanime, não desanime. Meu amigo, aqui no Agora Eu Passo não tem desanimação, pelo contrário. É só aula, exercício, é só animação, é só conteúdo 100% para você passar. Depende de quem? De você. Tem que estudar, tá certo? Bacana? Então vamos lá. Já sabemos que a letra A é a verdadeira. Temos que saber porque os outros itens estão errados. Então vamos voltar aí para o slide. Mostra aí, letra B. Determinado partido político pretende estabelecer no ano eleitoral prazo de filiação partidária superior ao previsto na legislação, com o propósito de orientar as inscrições de seus futuros candidatos a cargos eletivos. Tá certo? Nessa situação, para executar a referida ação, é suficiente que o partido altere seu estatuto na forma da lei, tá certo? Pessoal, aqui é o seguinte, artigo, mais uma vez, o artigo 20 da lei. Nós vimos na questão passada que a questão dos prazos de filiação ficam a cargo dos partidos políticos. Eles realmente podem estabelecer um prazo de filiação superior ao previsto na legislação. Não tem nenhum problema. Agora, o artigo 20, ele coloca o seguinte, tá certo? Qual é aqui? Não pode, em ano eleitoral, não pode, em ano eleitoral, tá certo? Porque isso seria um casuísmo, isso seria oportunismo. E olha aqui que a questão fala, no ano eleitoral. Só por causa disso a questão está o quê? Totalmente errada. Só por causa disso, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Professor, mas é injusto por causa de 3 palavrinhas, uma expressão dessa, numa frase enorme. É isso que o CESP quer. Que você passe despercebido por essas casquinhas de banana, tá certo? Então vamos lá. Letra C. José, que jamais exerceu cargo eletivo, pretende, após ter sido filiado muitos anos a determinado partido político, desfiliar-se do partido em questão. Ok. Nessa situação, é suficiente que José requeira sua desfiliação junto ao órgão de direção municipal do partido. Pessoal,
é suficiente. Cuidado com essas expressõezinhas, tá certo? Não basta o órgão de direção municipal do partido. Tem que ser também um requerimento de desfiliação ao juiz eleitoral, tá certo? Ao juiz eleitoral. Então, é o órgão municipal mais o juiz eleitoral, tá certo? Então, esse suficiente tá errado. Letra D. O estatuto de determinado partido político elencou várias possibilidades de cancelamento da filiação partidária, além das previstas na legislação. Nessa situação, há erro insanável no estatuto do partido, que deveria ter previsto apenas as situações elencadas na legislação. Volto aqui para mim. Pessoal, seguinte, a legislação já traz as hipóteses de desfiliação, de cancelamento, o que for. Seria, como é que eu posso dizer, até plausível o partido político no seu estatuto, todos os partidos políticos que existem, apenas copiar o que está na lei? Já é uma norma legal, já é um dispositivo obrigatório, não só para os partidos, mas para as pessoas que compõem o partido, os candidatos. Eu lhe pergunto, eles têm que saber isso, tá certo? É em relação à vida política dele, à carreira política dele. É legal que os partidos políticos tenham isso no seu estatuto? É, mas copiar tal qual está escrito na lei não faria sentido, tá certo? Então aqui, voltando para a questão, os partidos políticos, essa questão de erro insanável, não há erro insanável. Por quê? Porque lá no artigo 22, inciso 4, vai dizer que além dos casos de cancelamento previstos aqui, outras formas podem também ser previstas no estatuto, tá certo? Tranquilo? Então a lei permite que o partido político tenha essa liberdade. E o item é, por que ele está errado? Um cidadão filiado ao partido político X há mais de 20 anos resolveu se filiar ao partido político Y. Percebam que a questão de filiação partidária, todas que se apresentaram a nós, ou quase todas, fala da desfiliação de um e filiação a outro. Tá certo? Vamos lá. Ele resolveu se filiar ao partido político Y, sem, contudo, se desfiliar do partido X. Nessa situação, riscar aqui embaixo, nessa situação, como ficou caracterizada a dupla filiação partidária, ambas as filiações serão consideradas nulas para todos os efeitos legais. Será isso mesmo? Será aqui, pessoal, que ele vai se sair prejudicado no âmbito político dele por causa de uma dupla filiação? Ah, professor, mas isso é um caso de infidelidade partidária. Certo. Só que o seguinte, a lei ela é bem clara, no mesmo artigo 22, só que agora no parágrafo único, tá certo? O que é que fala o parágrafo único? Que havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, ou seja, aqui não é ambas as filiações serão consideradas nulas, não. Prevalece a mais recente, certo? Outra coisa, eles poderiam colocar o seguinte, que prevalece a do partido X, continuaria errado. Por quê? Porque a mais recente é a do partido Y, tá certo? Eles podem mudar, olha, como eles já utilizaram isso esse ano, lá em Pernambuco também, eles podem mudar isso daqui, prevalece a mais recente, então vamos, ó, partido político Y, eles podem cobrar de diversas formas e você vai ter que ter atenção, ok? Então vamos lá, a resposta da terceira questão, a gente já falou, o item A, tá certo? A de aprovar, da sua aprovação. Vamos em frente, vamos em frente. Quarta questão, uma questão bem ampla aí, tá certo? Que ele vai falar de fusão, incorporação, vai falar de diversas coisas. Com relação aos partidos políticos, é correto afirmar que a fusão ou incorporação de partidos políticos é admitida àqueles que obtiveram o registro provisório perante o Tribunal Superior Eleitoral há pelo menos
2 anos. Tá certo, pessoal? Aqui tem 2 erros na mesma questão, tá certo? Aqui não vai ser o registro provisório. Aqui terá que ser o registro definitivo. E você tem que ter o registro definitivo não há 2 anos, há pelo menos 5 anos, tá certo? Onde é que está essa primeira questão aqui, esse primeiro item? Está lá, artigo 29, parágrafo 9º, tá certo? Artigo 29, parágrafo 9º. Professor, mas é lá na frente, eu vou ter que acabar lendo a lei toda. Ótimo! É ótimo que você vai saber como é que são as eleições, o que é que o partido político pode ou não pode fazer, tá certo? Você começa a compreender um pouco mais da vida política do país. Então, estudar, meu amigo, obter conhecimento nunca é demais. E principalmente para você ganhar ali seus 6, 7, 9 mil, 10 mil reais. Que tal? Tá certo? Então, vamos em frente. Letra B. A desaprovação da prestação de contas do partido ensejará no impedimento de participação do pleito eleitoral naquele período respectivo à eleição próxima a ser realizada. Tá certo? Então, ó, desaprovação da prestação de contas. Tá certo? Ele diz que vai ensejar no impedimento naquele período respectivo à eleição próxima. Imagine o seguinte, volta aqui para mim. Imagine o seguinte, um partido político teve suas contas desaprovadas, bacana. Só que vai ter a eleição agora. Ele vai ficar impedido de poder participar? Ele acabou de ter as suas contas desaprovadas, ele não vai poder, por exemplo, se defender, ele não vai poder ter um prazo, ele não vai poder ter a questão de sua coligação, seus membros serem avisados e tudo mais. Pessoal, aqui é questão de segurança jurídica. Tá certo? Em relação a isso, a desaprovação não impede a participação na eleição seguinte, tá certo? Só na outra. Essa eleição agora não, só na outra. Onde é que está isso? Volta aqui para o quadro para eu anotar aqui para vocês. Tá lá, no artigo 32, parágrafo 5º, tá certo? Que fala o seguinte, que a desaprovação da prestação de contas do partido não ensejará sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral. Então aqui, para estar correto, teria que ter o quê? Não ensejará. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então tá falso também. Letra C. É vedado ao partido receber direto ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de entidade de classe ou sindical. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, aqui é a participação dos sindicatos. Seja sindicato de empregadores, seja sindicato de empregados. Pergunto a vocês, sindicato é para realizar a defesa, volta aqui para mim para eu explicar melhor. Sindicato, meu amigo, ele serve para representar a defesa na sua categoria, seja a categoria econômica ou categoria profissional, dos trabalhadores ou dos empregados, tá certo? Econômico ou profissional. Aqui é no âmbito trabalhista, o sindicato envolver-se com questões políticas até vai agora subvencionar, subsidiar, dar dinheiro a partido político, às campanhas de partidos políticos. Isso é função de sindicato? Não. Tá certo? Não é função de sindicato. Tá certo? Então, voltando aqui para a questão. Olha o que é que ele fala no início. Que é vedado, é proibido o partido político receber, ainda que indiretamente, esse auxílio de entidade de classe ou sindical. Pessoal, isso aqui está totalmente correto, está verdadeiro, é a nossa questãozinha aí. Professor, onde é que está isso? Está lá no artigo 31, tá certo? E eu já falei aqui no início da aula que essa parte de prestação de contas do artigo 30 ao 37A você obrigatoriamente tem que ler, tá certo? E lá no artigo 31 vai estar dizendo o seguinte,
exatamente isso, essa proibição de receber dinheiro de entidade de classe ou sindical, lá no inciso 4 da lei. Tá certo? Tranquilo? Mas vamos ver por que os itens D e E estão errados. Vamos lá. O TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, dará prioridade ao partido político que possuir registro mais antigo de sua criação, na hipótese de coincidência de data de formação de cadeia de transmissão de propaganda partidária, tá certo? Pessoal, aqui, olha aqui como a gente falou, volta aqui para mim, certo? Aqui é bem dinâmico mesmo, mas vai para o slide, volta para o professor, tem isso não. Olha aqui o que eu falei, destrinchando a lei para você. Acesso gratuito ao rádio e à televisão. Tem que ver isso daí, tá certo? Você é obrigado a ler. Não tem por onde. Por quê? Porque isso daqui de 2 em 2 anos vai acontecer. Isso aqui de 2 em 2 anos pode gerar algum problema. E você que está lá no TRE, você tem que conhecer a legislação eleitoral, fim de papo, tá certo? Pode parecer simples assim o que eu estou falando, ou não tão simples o que eu estou falando, mas essa questão do acesso ao rádio e à televisão de forma gratuita, até mesmo uma questão de cidadania, nós temos que conhecer. E voltando aqui para o slide, onde é que está isso daqui disposto? Está lá no artigo 46, parágrafo 4º. Ó, vão lembrando de anotar todos esses artigos de lei que eu estou falando aqui, tá certo? Então é o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral ele dará prioridade ao partido político que possui o registro mais antigo. Está errado, não é aquele que possui o registro mais antigo, está falso, tá certo? E sim ele dará prioridade ao partido político que solicitou primeiro, que apresentou primeiro o requerimento. Prioridade ao partido político que apresentou em primeiro o requerimento. Tá certo? Então não tem essa história de ser mais antigo ou mais novo, não. Tá certo? Então, quem pedir primeiro vai ter prioridade. Tá certo? Vamos lá. Item E. A propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão é assegurada aos partidos políticos apenas nos blocos de transmissão regulados pelo Tribunal Superior Eleitoral, ficando as inserções às expensas da referida agremiação partidária. Tá certo? Pessoal, seguinte. Mesmo artigo 46, só que agora, perceba que esse artigo 46 é importantíssimo, só que agora no parágrafo 1º, tá certo? O que é que fala lá? Que as transmissões serão em bloco ou em cadeia nacional ou estadual, em sessões de 30 segundos, ou então de 1 minuto, tá certo? No intervalo da programação normal das emissoras. Então, ó, não é essa questão aqui, nos regulados pelo TSE, ficando as inserções às expensas da referida agremiação, não. Isso aqui é no horário de intervalo normal, de transmissão normal. Então, isso aqui, ó, está tudo errado, tá certo? Então, isso também está falso. E como a gente viu, resposta da nossa quarta questão, item C, tá certo? Então, vamos em frente. Vamos em frente, não desanima não, que a gente nem na metade chegou e tem muita coisa interessante para ver, tá certo? Vamos lá. Quinta questão, pessoal. Percebam aqui como esse bloco foi feito especialmente para você, ó. Só questão novinha de quem? Da nossa banca CESP. Só que agora para o Tribunal de Justiça do Amazonas. De acordo com as normas que regulam o funcionamento dos partidos políticos no Brasil, mais uma vez, ele está perguntando de forma bem ampla, geral. Item A. Não há restrições à fusão ou incorporação de partidos políticos que tenham obtido o registro definitivo do TSE. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, a gente acabou de ver isso daqui. Artigo 29, parágrafo 9º. Perceba que em concursos diferentes, o CESP cobrou o mesmo artigo, o mesmo parágrafo. Tá certo? Então aqui
há restrições, sim. O partido tem que ter o registro definitivo? Tem, mas tem que ter a pelo menos, colocar aqui, borrachinha, pelo menos 5 anos, tá certo? Então, pelo menos 5 anos, tá certo? Só então é que poderá ocorrer isso daí. Letra B. As mudanças de filiação partidária não são consideradas para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário entre os partidos políticos, tá certo? Em outras palavras, ele está perguntando o seguinte: quem tem mais membros teria maior recurso, maior parcela na distribuição do fundo partidário, e quem tem menos membros teria uma parcela menor, certo? E ele fala aqui que não é levado em consideração isso. Será que não é levado em consideração? Vamos ver aqui. É importantíssimo aqui a questão do fundo partidário. Nós estaremos diante do artigo 41A, tá certo? Vamos lá. O que é que fala o artigo 41A? Que do total do fundo partidário, lá no seu parágrafo único, para efeito do disposto, serão consideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Só que o seguinte, isso só se o partido não tiver obtido 95% da sua distribuição. Pessoal, aqui realmente não são consideradas, tá certo? Ou seja, está totalmente de acordo com a lei, é tal e qual a letra da lei. Atenção a esse parágrafo único aqui. Essa mudança não foi pela lei 13.165, mas foi pela lei 13.107 de 2015, algo muito específico, tá certo? Mas que não foge ao que nós falamos, está dentro da questão de prestação de contas, só que aqui no fundo partidário. Letra C. O desvio reiterado do programa partidário, a grave discriminação política pessoal e a filiação a novo partido são consideradas justas causas de desfiliação de detentores de mandatos eletivos. Tá certo? Pessoal, aqui ele quer saber o que é que pode causar essa justa causa, né? A questão da fidelidade partidária, para você não ser prejudicado. Vai estar lá no artigo 22A, só que agora no parágrafo único. O que é que fala aí, pessoal? Seguinte, o que é que pode ser considerado? Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, tá ok. Aí ele fala, inciso 2, grave discriminação política e pessoal, tá certo? Tá ok. E filiação a novo partido. Pessoal, aqui atenção, porque está incompleto. E para o CESP, se está incompleto, está errado. Tem que ser o quê? Dentro do prazo de 30 dias. Tem que ser dentro de 30 dias do prazo de filiação exigido em lei para concorrer à reeleição. Antes, então vamos colocar de forma bem completa, dentro de 30 dias antes do prazo de filiação disposto em lei. Tá certo? Então é isso. E outra coisa, nós já vimos isso daqui na primeira e na terceira questões. Tá certo? Esse prazo, essa questão de você mudar de um partido para outro. Tá certo? Então o item C está falso. Letra D. O apoiamento de eleitores filiados a determinado partido político pode ser computado para fins de registro do estatuto de um novo partido político. Tá certo? Pessoal, aqui vai ser uma mudança ocasionada pela Lei 13.105. Só que vai estar lá no artigo 7º, parágrafo 1º. Percebam como a lei vai
questões bem amplas assim, vai artigo 7º, artigo 22, artigo 29, artigo 41. Não se desespere, não se desespere, tá certo? Por quê? Porque se você perceber, são sempre os mesmos artigos que ele cobra. Então aquela dica que eu dei sobre você ir marcando o artigo de lei é importante para você fazer a sua revisão e resolver questões. Então é o seguinte, o apoiamento aqui de eleitores tem que ser de eleitores não filiados a partidos políticos, tá certo? Porque senão poderia ser um conchavo entre um novo partido político e aquele que já existe. Pode isso? Não pode. Então você tem que ter o apoio de eleitores não filiados. E letra E. O tempo de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, olha aí, mais uma vez o que eu venho falando nas questões anteriores, é distribuído entre os partidos proporcionalmente aos votos obtidos na eleição, na eleição mais recente para deputado federal. Pessoal, aqui é o seguinte, essa distribuição da propaganda partidária, você vai encontrar de forma bem esquematizada lá no artigo 49 da lei, tá certo? Então ele fala o seguinte, lá no artigo 49, lá vai ter a questão de 5 minutos para quem tem até 4 deputados federais, ou seja, para quem tem até 4 deputados federais, 5 minutos, tá certo? Para quem tem 5 ou mais deputados, 5 ou mais, colocar aqui, mais de 4 deputados federais, você vai ter o quê? 10 minutos. E assim vai, tá certo? Tranquilo? Então, pessoal, isso aí, letra de lei, não se desespere que vão ser sempre os mesmos artigos. Volta aqui para mim. Se você acertou a questão, marca lá com a canetinha azul. Se você errou, veja por que você errou, tá certo? Repito mais uma vez, foi o desconhecimento do texto da lei, em direito eleitoral, eles cobram muito isso, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, segurança, calma, vamos ler a questão e vamos marcar o item certo. É importante um intensivão desse para que você tenha consciência daquilo que é mais cobrado pela banca. Olha o perfil do CESP aqui. Tá certo? Olha o que é que eu venho trazendo aqui de novo, o que é que o CESP vem cobrando, tá certo? Então vamos lá, que vai dar certo, vai dar certo. Então, voltando ao slide, quinta questão, ó, letra B, tá certo? Vamos para a sexta. Sexta questão. Assinale a alternativa correta. Algo bem amplo mais uma vez, tá certo? Então vamos lá. Desaprovação das contas. Pessoal, se eu estou falando de desaprovação das contas, eu quero saber aqui a questão da prestação de contas. Então, colocar mais uma vez o que é importante você estudar. Prestação de contas. Você tem que ver lá dos artigos 37, aliás, artigos 30 a 37A. Tá certo? Então, vamos lá. Item A. A desaprovação das contas do partido implicará, dentre outras sanções, a da devolução da importância apontada como irregular, acrescida da multa de até 20%. Tá certo? Então é o seguinte, dentre outras sanções, onde é que a gente vai encontrar isso aqui? No artigo 37. Não é no artigo 37A, no artigo 37, que fala o seguinte, que a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução. Então aqui, meu amigo, não tem outras sanções. Ele simplesmente vai devolver e pode chegar até 20% de multa, tá certo? Então é algo bem fixo aí pela legislação. Letra B. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. Tá certo? Olha aqui. Seguinte, pessoal, mudança trazida aí pelo artigo 37A. A grande questão que ele quer saber de você é o seguinte,
Será que a falta da prestação de contas e a desaprovação vão ter o mesmo peso para você ter essa sanção de não receber de forma temporária novas cotas do fundo partidário? E lá no artigo 37A da lei você vai ver o seguinte, tá certo? Que aqui é só a falta da prestação de contas e a desaprovação, não. Professor significa dizer então que mesmo com as contas desaprovadas, ele vai poder receber essas cotas? Em tese sim, tá certo? Em tese sim. Tranquilo? Vamos em frente. Letra C. A desaprovação, olha aqui, desaprovação não é a mesma coisa que falta, tá certo? A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Professor, a gente acabou de ver na letra A. A letra A já diz que até aqui está certo pelo artigo 37 da lei. Maravilha, mas a questão não termina aí. Sendo aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária, nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis. Tá certo? Vixe, professor, e agora? Agora me pegou essa parte aqui. Isso aqui é pura e simplesmente a letra da lei. É o mesmo artigo 37, só que agora o parágrafo 2º, tá certo? Tá tal e qual a letra da lei, tá certo? Então, ó, o partido, os órgãos de direção partidária não serão devedores, não serão inadimplentes, tá certo? Ok? Será aplicada apenas a devolução e a multa. Então, aqui, como segue a letra da lei, esse item C está verdadeiro, tá certo? Vamos lá. Por que é que o D e o E estão errados? Letra D. Na decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários, caberá recurso para os tribunais regionais eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com efeito unicamente devolutivo, tá certo? E aqui é um pouquinho de processo. Questão aqui, efeito unicamente devolutivo. Volta aqui para mim, vem aqui para mim. Questão do recurso. Então nós vamos ter um recurso. Recurso significa que você ficou insatisfeito com uma decisão, uma primeira decisão, e você vai recorrer a um grau de hierarquia superior para que seja reanalisada essa decisão, para ver se você pode ter chance de ganhar ou não. Não é para isso que a gente recorre? E o recurso ele vai poder ter um efeito devolutivo e também tem um efeito chamado efeito suspensivo, dentre outros, mas eu quero analisar com vocês isso daqui. O efeito devolutivo significa que ele vai devolver a matéria para reanálise, tá certo? E o efeito suspensivo significa que aquilo que foi decidido ficará suspenso, ou seja, não poderá ser aplicado. A decisão fica inaplicável, fica sobrestada, fica suspensa de forma temporária, fica inaplicável temporariamente. Temporariamente por quê? Para saber se vai ser concedido ou não o recurso. Ou seja, enquanto está se analisando no órgão superior para o qual você recorreu, aquela primeira decisão ela não vai ter nenhum efeito. Isso se chama o efeito suspensivo do recurso. O efeito devolutivo, pelo contrário, a decisão ela pode ser sim aplicada, tá certo? E aí, o que é que vocês acham num recurso como esse, no âmbito de partido político e eleições? Você acha que um recurso no âmbito eleitoral vai ter efeito apenas devolutivo? Ou será que também terá efeito suspensivo? Em outras palavras, seria justo
uma decisão de primeiro grau, uma primeira decisão no âmbito eleitoral, já poder ser aplicada, e mesmo que lá na frente venha a ser confirmada essa irregularidade? Claro que não. Claro que não. Tá certo? Então, quando a questão fala que terá apenas efeito devolutivo, está equivocado, porque ela também terá o efeito suspensivo. Então, eu esqueço o devolutivo e fique apenas com o suspensivo. Professor, onde é que está isso na lei? Eu tenho que saber isso daqui? Para isso que serve esse intensivão. Se você não viu ainda, fique atento. Você já sai daqui com mais essa dica, tá certo? Os efeitos de um recurso. Bacana? Vamos voltar aí para o slide, eu vou lhe dizer onde é que está isso, tá certo? Vamos lá. Onde é que está isso aqui na lei? Vai estar lá no artigo 37, parágrafo 4º. O efeito aqui não será devolutivo, e sim suspensivo. A decisão não poderá ser aplicada enquanto o recurso não for analisado. Por que isso? Para evitar, mais uma vez, ilegalidades e injustiças. Tranquilo? Então vamos lá. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Olha aí mais uma vez, bacana. Sendo aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, suspendendo o registro ou anotação de seus órgãos de direção partidária e tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários. Olha aqui que questão mais complicada. Qual é a diferença do item C, que a gente já viu que está certo, para o item E que está errado? Simplesmente aqui, ó, que no item C tem esse não, bem aqui, ó. Esse não. Aqui já não tem nada, ó. Só por causa de uma palavrinha de 3 letras, torna a questão o quê? Errada. Tá certo? Então pode ser que na sua prova venha cobrando assim, professor, o que é que eu faço? Atenção, meu caro. Quanto mais questões você resolver, quanto mais intensivões como esse você assistir, quanto mais aulas do Agora Eu Passo você assistir, melhor. Não vai ter onde errar. Você não vai cair nessa pegadinha, tá certo? Vamos lá, então, sexta questão, item C. Sétima questão. Com relação às doações e à prestação de contas em campanhas eleitorais, assinale a opção correta. Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, 2016. CESP. Letra A. Quaisquer erros encontrados na prestação de contas, mesmo os materiais ou formais posteriormente corrigidos, podem resultar em sanção ao candidato e ao partido, bem como ensejar a reprovação das contas pela Justiça Eleitoral. Tá certo? Então, atenção aqui. Bem como ensejar a reprovação das contas pela Justiça Eleitoral. Seguinte, erro material e erro formal. Venham aqui comigo. Venham aqui comigo, mais uma vez. Professor, o que é erro material e o que é erro formal? Erro material e o erro formal. O erro material diz respeito ao conteúdo, tá certo? Algo que não podia ter e teve, ou então algo que deveria ter e não tinha, tá certo? No momento da prestação de contas. Então é aquilo que foi apresentado, o que está ensejando, o que está motivando aquela prestação de contas. E o formal, quando se fala em erro formal? Quando se falar em erro formal, você vai lembrar de procedimento. Tá certo? Você vai lembrar de procedimento. Tá certo? Como assim? O prazo em que ele apresentou a prestação de contas, ou então ao órgão que ele apresentou era indevido, era incompetente para analisar. Tá certo? Erros que podem ser, inclusive, corrigidos. Se os erros que podem ser corrigidos, certo? E são corrigidos, eles podem ocasionar a desaprovação das contas? É isso que a questão pergunta. Então vamos voltar aqui para o slide.
Vamos aqui comigo, ó. Quaisquer erros encontrados nas prestações de contas, ainda que posteriormente corrigidos, podem resultar em sanção, bem como ensejar a reprovação. Pessoal, que é o seguinte, olha aí como esse artigo 37 é importante. Mais uma vez ele aqui, só que aonde? Parágrafo 12. Professor, 12 parágrafos? E daí? Temos que estudar, tá certo? Então, atenção, o artigo 37, se ele tem 12 parágrafos, é porque ele é importante, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. O que é que fala aí o parágrafo 12? Que esses erros formais ou materiais, eles não comprometem o conhecimento da origem das receitas e a destinação das pessoas não acarretarão a desaprovação das contas. Então, essa parte aqui de desaprovação está errado. Por quê? Porque ele não vai ensejar isso. Não vai dar... Desculpe, ele não vai dar cabimento à reprovação das contas. Letra B. A prestação de contas, no caso das eleições proporcionais, certo? Aquelas eleições para o Poder Legislativo e excluído o cargo de senador, deve ser efetivada pelo próprio candidato. Pessoal, imagine o seguinte, eleição para vereador, certo? Quantos vereadores existem na sua cidade? Quantos vereadores estão sendo candidatos na sua cidade para aquele partido? O partido vai poder prestar contas de todo mundo, saber, por exemplo, tem 30 vereadores, saber o que os 30 vereadores estão fazendo ou não, não dá, tá certo? Então vai ser o próprio candidato, a questão até mesmo, gosto muito de frisar isso, direito eleitoral tem muita lógica. E aqui não é diferente. Lá no artigo 28, parágrafo 2º, fala que serão efetivados pelo próprio candidato? Sim. O item aqui está verdadeiro. Tá certo? Vamos lá. C. Em decorrência do direito constitucional ao sigilo bancário, não se pode exigir que candidatos às eleições majoritárias, nós estaremos falando aqui dos cargos do Poder Executivo e do cargo de senador. Tá certo? Apresentem extratos e cheques relativos à movimentação financeira dos gastos efetivados em prol de sua campanha. Você não vai poder exigir que ele apresente extratos e cheques relativos à movimentação financeira. Pessoal, volta aqui para mim. Como é que você está falando aqui de prestação de contas e você não vai poder exigir que ele mostre a movimentação financeira dele para saber se tem ou não tem alguma irregularidade? Pergunto a você, meu amigo ou minha amiga que está estudando. Tem sentido isso? Não tem. Tá certo? Então, prestação de contas, meu amigo, você vai poder analisar sim. Onde é que está isso? Volta aí para o slide. Vamos colocar. Isso daqui vai estar lá. Artigo 28, parágrafo 1º. Tranquilo? Show de bola. Vamos em frente. Letra D. Dispensa-se a prestação de contas das cessões de bens móveis de cada cedente até o limite de R$40 mil. Pessoal, isso aqui é simplesmente perguntando a letra da lei. Olha aí, quem é que está perguntando? O CESP, tá certo? Onde é que vai estar isso aqui? Isso daqui vai estar no mesmo artigo 28, só que agora no parágrafo 6º, inciso 1. A limitação não é de R$40 mil, e sim de R$4 mil. Olha o que fala aí, que a cessão de bens ficam também dispensadas de comprovação a cessão de bens móveis limitada ao valor de R$4 mil e não 40 mil, tá certo? E o item é, as pessoas naturais ou jurídicas podem fazer doações pecuniárias anônimas a partir dos políticos até o valor de R$25 mil, tá certo? Pessoal, aqui é o seguinte, artigo 28, parágrafo 12. Vocês acham que se pode realizar doações de pessoas jurídicas ou pessoas naturais, né? Anônimas? Pode ter doação anônima a partido político? E aí vem o parágrafo 12 e diz o seguinte, não pode. Prestação de contas de campanha deve ser a mais transparente, a mais clara possível,
Tá certo? Tranquilo? Então é o seguinte, item E também está falso e é por isso que a nossa questãozinha aí fica com item B de bola. Tá certo? Volta aqui para mim antes da gente ir para a oitava questão. Volta aqui para mim. Pessoal, certo? Intensivão pode parecer um pouco cansativo às vezes, mas se você assiste, se você chegou até agora, tá certo? Você pode ter certeza que você aprendeu várias coisas, ou pelo menos você tem alguns macetes aqui. Perceba como o artigo 28 é cobrado, o artigo 37 é cobrado. Não é só questão de filiação partidária, essa questão da prestação de contas também é cobrada. Por quê? Mais uma vez, porque teve alteração recente, no ano de 2015, tá certo? Então é o seguinte, se você chegou até agora, não desanime. Faltam mais 3 questõezinhas aqui em relação à Lei 9.096 e a gente precisa ver outros assuntos, tá certo? Então é o seguinte, mantenha o foco aí. É aquilo que eu já disse uma vez, em um outro bloco do intensivão. Atenção aos 3 Fs, tá certo? Foco, força e fé. Foco no seu objetivo, força para perseverar, inclusive essas aulas que duram 1h30, mas que são importantíssimas, e fé, meu amigo, fé que você vai conseguir, fé em você mesmo. Porque se você não acredita em você, o que é que vai adiantar todo esse seu esforço? Então você precisa acreditar que quando chegar a prova, você vai ter a sua aprovação, vai ter o seu cargo público, vai ter o seu dinheiro e vai curtir, tá certo? Vai valer a pena. Então vamos lá, não desanima. Oitava questão aqui, não, agora eu passo, não tem lugar para desanimação não. Vamos lá. Oitava questão. Em relação às inovações introduzidas na Lei Complementar 64/90, pela Lei da Ficha Limpa, olha aí, Lei Complementar 135 de 2010, é correto afirmar que TRE do Maranhão em 2015, vamos lá, são inelegíveis os membros das câmaras municipais que renunciarem a seus mandatos, desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência à lei orgânica do município, ficando inelegíveis para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Peraí, professor, que foi muita coisa, eu não entendi não. Seguinte, eles querem saber o seguinte, membros das câmaras municipais, se os vereadores, eles ficarão inelegíveis, certo? Se eles renunciaram aos mandatos dele, depois que houve abertura de processo por infringência à lei orgânica do município, ou seja, tem um processo contra eles, certo? Foi oferecida a representação ou a petição capaz de autorizar a abertura desse processo e eles agora vão renunciar. Aí pergunta, pode renunciar? Poder pode, mas eles vão ficar inelegíveis? Ou seja, perderão a possibilidade de concorrer a um novo cargo eletivo? Pode, pessoal. Fique inelegível, sim, durante o período remanescente do mandato e nos 8 anos seguintes, tá certo? Então é o seguinte, onde é que vai estar isso? Lei Complementar 64/90, viu? Não é agora na lei dos partidos políticos. Vai estar lá, no artigo 1º, inciso 1, só que agora na linha K, atenção aos casos de inelegibilidades. A Lei Complementar 64/90 é a lei das inelegibilidades. Tá certo? E é por isso que precisou de uma outra lei complementar para mudar essa. Então isso aqui está correto. E outra coisa, não serve só para o vereador não. Serve também para quem? Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, tá certo? Serve para o presidente da República, o governador do Estado, Distrito Federal, o prefeito. Serve para vários, tá certo? Então, Lei Complementar 64 de 1990 está corretíssima. Marque aí o item A. Vamos para o item B. São inelegíveis os detentores de cargo na administração pública, direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político e que forem condenados
sem necessidade de ocorrer o trânsito em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição no qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 6 anos seguintes. Seguinte, se você tiver sido condenado por questão do abuso do poder econômico ou político, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, ou seja, ainda não houve a decisão definitiva, você vai poder ficar inelegível durante 6 anos, tá certo? E aqui, pessoal, é o seguinte, aqui tem 2 erros. Precisa ocorrer o trânsito em julgado. Isso aqui é necessário. Tá certo? É questão de segurança jurídica. Ninguém pode ser considerado culpado até decisão final. E outra coisa, não são nos 6 anos seguintes, são nos 8 anos seguintes. Tá certo? Então, fica a dica aqui uma coisa. Quando fala de inelegibilidade, 8 anos. Tá certo? Vamos em frente. Vamos em frente. Letra C. São inelegíveis os membros das câmaras municipais que renunciaram a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência à lei orgânica do município ou à lei das eleições. Opa, já mudou um pouquinho aqui. Ficando inelegíveis para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 6 anos subsequentes ao término da legislatura. Pessoal, até aqui tudo bem, o problema é que não são nos 6 anos seguintes, são nos 8. Olha a dica que eu acabei de falar. Falou de inelegibilidade, 8 anos. E se você quiser saber onde é que está isso, na Lei Complementar 64/90, está no mesmo artigo 1º, inciso 1, só que agora no inciso O. Tá certo? E por fim, por que é que o item D não está certo? São inelegíveis os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 6 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Tá certo? Pessoal, aqui é o seguinte, não são 6 anos, são o quê? 8 anos. Lembrando aqui, falou de inelegibilidade, 8 anos. Tá certo? Tranquilo? Só existe uma exceção, que é uma exceção lá nesse mesmo artigo 1º, inciso 1, só que na linha I. Tá certo? Tranquilo que ali são 12 meses anteriores à respectiva decretação, mas isso nós vamos ver em outro momento. Então, ó, aqui, na questão aqui para o TRE do Maranhão, ele quer saber a letra da lei. Lei Complementar 64/90, pessoal, também tem que ler. Então, 8ª questão, letra A. Vamos em frente. Só mais 2, aguenta aí. Vamos lá. 9ª questão. De acordo com a Lei Complementar 135 de 2010, a lei da ficha limpa que nós acabamos de ver, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral pelo prazo 8 anos, até aí tudo bem, a contar da data. Percebam aqui, é o TRE do Acre de 2015. Ele quer saber a contar de que data esse prazo de 8 anos. Você conta da eleição, da decisão transitada em julgado, do ilícito praticado, do término do mandato, no caso dos eleitos, ou da decretação da inelegibilidade. Pessoal, perceba o seguinte, eles foram condenados em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. Já teve a decisão definitiva? Teve, está aqui, ó, transitou em julgado, decisão definitiva. Onde é que nós vamos encontrar isso daqui? Pessoal, súmula do TSE número 69, tá certo? Atenção a essa súmula TSE número 69, por quê? Porque ela é recentíssima.
ela é de 28 de junho de 2016. Ela é muito recente. O que é que ela fala? Que os prazos de inelegibilidade previstos nesse artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64, tem termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no 8º ano seguinte. Ou seja, a súmula do TSE nos diz que é da eleição. Tá certo? Então, ó, atenção a isso daí. Tá certo? Atenção a essa súmula cobrada. Volta aqui para mim. Deixei numa das últimas questões, por quê? Porque isso aqui é uma dica de ouro, tá certo? Súmula do TSE número 69, o CESP, já que o CESP está cobrando uma letra de lei, ele tem já uma característica de também pedir jurisprudência, isso aqui é de junho de 2016, algo recente, recentíssimo, tá certo? Então você tem a obrigação de ler. Por quê? Porque eu creio que isso aqui vai cair, tá certo? E você que está assistindo até agora, você vai ter uma questãozinha no seu bolso de graça. Tem que lembrar, agora tem que chegar lá na prova e lembrar dessa dica. Então, ó, assiste isso aqui, repete, lê a súmula, faça a questão que vai dar certo. Tranquilo? Vamos em frente. Vamos em frente. Detalhe, ó, volta aqui para mim. A questão é de 2015. A súmula é o quê? De 2016. Mas por que se considera a letra A? Porque isso aqui já vinha sendo julgado dessa forma pela jurisprudência do TSE. Ele apenas o quê? Consolidou numa súmula. Tá certo? Então tá aí a dica de ouro, algo novo. E o CESP adora algo novo. Vamos lá. Última questãozinha. A gente viu aí letra A. Vamos para a nossa 10ª questão. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 2015. No que se refere à denominada Lei da Ficha Limpa, então, ó, não basta ver a Lei dos Partidos Políticos, tem que ver a Lei Complementar 135 de 2010. É correto afirmar que são inelegíveis. Letra A. Os que forem condenados em decisão proferida por qualquer órgão judicial, desde a condenação até o transcurso do prazo de 3 anos após o cumprimento da pena pelos crimes contra a administração da justiça. Meus caros, eu já falei aqui, falou de inelegibilidade, qual é o prazo que você vai ter que se lembrar? 3? Não. Qual é? 8 anos. Falou de inelegibilidade, 8 anos. Então, item A está falso. B. Os que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferido por órgão judicial colegiado. Pessoal, tem que ter a sentença final. Percebam que aqui na letra A ele fala em decisão preferida por qualquer órgão judicial. E não é isso. Precisa ter transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso e por isso ela é definitiva, ou então órgão judicial colegiado. Desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena pelos crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Isso daqui está corretíssimo, tá certo? Segue exatamente a letra da lei. Então, item B é a nossa resposta correta. Mas vamos lá. Item C. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Bacana. Desde a condenação até o transcurso do prazo de 3 anos para por aí. 8 anos. Tá certo? Letra D. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Show de bola. Desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, beleza. Após o trânsito em julgado pelos crimes contra a família? Não, pessoal. Não é após o trânsito em julgado, tá certo? Nós vamos falar aqui do cumprimento da pena, tá certo? Então está falso. E item E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, bacana, desde a condenação até o transcurso do prazo de 4 anos, mais uma vez o prazo é 8.
após o trânsito em julgado pelos crimes eleitorais para os quais a lei comine pena de multa. E assim a gente finaliza com a nossa 10ª questão, item certo, item B, tá certo? Volta aqui para mim. Meus caros, é o seguinte, você que está aí do outro lado me assistindo, você que está vendo aqui esse terceiro bloco intensivão de exercícios com a lei dos partidos políticos, com a lei da ficha limpa, tá certo? Você que aguentou essa 1h30 aqui. Em primeiro lugar, obrigado. Em segundo, olhe as dicas, anote, se for o caso, reveja. Eu tenho que ver lá a terceira questão, eu tenho que ver a 9ª questão que fala da súmula 69 do TSE. Leia, anote, vai marcando, porque um intensivão desse aqui faz a diferença na sua preparação. E eu falo por experiência própria, tá certo? E pode ver com seus colegas, aquele que está estudando apenas pelo livro com teoria, o seu rendimento é muito maior que o dele. Porque você está aqui assistindo aula, você está aqui praticando, meu amigo, você está fazendo com que o seu conhecimento seja fixado. Então, você concurseiro, você concurseira, você tem um leque de informações, basta o quê? Sistematizar, tá certo? E não pode desanimar nunca. Nós ainda vamos ter mais um bloco, mais um intensivão, tá certo? E eu espero ver você lá, tá certo? Então não desanima, vamos em frente que o seu cargo te espera. Um grande abraço aqui do pessoal do Agora Eu Passo, de mim, do professor Ronaldo Rolim, e até a próxima. Valeu!